Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta. Meu nome é Felipe Machado e este é o melhor podcast sobre nada. Hoje eu quero trazer para vocês um episódio diferente. Hoje eu vou receber grandes amigos que fiz por causa do podcast, por causa da mídia podcast, e que eu conhecia apenas virtualmente e tive a honra de conhecer, a honra e o prazer de conhecer pessoalmente. 1 e 2 de novembro deste ano de 2019, o Spotify decidiu fazer o seu primeiro evento de encontro de podcasters da plataforma, o Spotify for Podcasters Summit, em São Paulo, capital. Com vagas limitadas, foi praticamente uma corrida do ouro para os podcasters do Brasil tentarem estar lá. Um evento com muita troca de know-how, networking, uma das partes mais importantes do evento, palestras, workshops, foi simplesmente incrível. E junto comigo, esses grandes amigos agora, vamos fazer um balanço do que foi a nossa experiência nesse evento. Se você ficou curioso, ficou sabendo sobre o evento, mas não pôde comparecer, a gente vai dar um panorama geral bem bacana para você. Se você nem sabia da existência, bom, escute aí e veja o que acabou rolando em São Paulo. Hoje eu vou receber a Lana e o Williamar do podcast Meu Cachorro Vênus Foi Roubado. Recebo também Fernando Arazão do podcast Fora do Meio. Também teríamos nesse episódio a participação de Sami Rodrigues do podcast Cuba Libre, que também estava lá junto com a gente o tempo todo, mas infelizmente no dia da gravação teve alguns contratempos e não pôde fazer parte deste episódio. Mas de qualquer forma a gente não deixa de fazer a nossa menção honrosa ao amigo e de forma até divertida. Eu espero que você goste desse episódio, além de se divertir, que também pegue alguma informação interessante. Ainda que você seja apenas ouvinte e até um aspirante a criar um podcast, a ser um podcaster, como também se você já é um podcaster, para também ter um ponto de vista de quem esteve no evento. Uma forma, num bate-papo aí de mesa redonda, talvez te convença melhor do que alguma explicação um pouco mais técnica, que não é o que a gente vai fazer agora. Eu espero que você se divirta tanto quanto a gente se divertiu nesse bate-papo. Aguenta firme aí no fone de ouvido. Deixar as damas primeiro, deixar a Lana falar, se ela tá aí perto. Fala galera, aqui é a Lana, sou do Cachorro Vênus e hoje eu ia fazer uma outra introdução, mas depois de uma notícia de uma foto aqui que eu recebi, cara, o que é você, Sam? Você, olha, cara, sério, cara. É isso aí, gente, eu sou o Will e o N5 reverbera até hoje. É verdade. Eu queria dizer que o nome do nosso colega de podosfera vai se chamar agora, o nome artístico é Sami Timberlake, né? Sami Timberlake. Devido à sua foto no Instagram. Quem vem lá então? Vamos lá, Cachorro Vênus. Quem mais do Cachorro Vênus? Eu e a Lana já se apresentamos. Temos agora também o Fernando aí. Que não é do Cachorro Vênus, mas que tá aqui. Eu não tenho nem palavras pra descrever o que eu estou, gente. Na verdade, é isso. Eu acho que a última vez que eu fiquei assim. Acho que a última vez que eu fiquei assim foi quando eu ouvi, sei lá, Hard Candy da Madonna, que eu pensei, que porra é essa? Mas eu sou Fernando Arazão, eu sou aqui de São Paulo. Na verdade, assim, eu sou um catarinense que está em São Paulo por tempo indeterminado e eu tenho um podcast chamado Fora do Meio, que é um podcast LGBT que você encontra no armário de perucas da Cher ou no seu agregador de podcast favorito, aqui com os meus amiguinhos da podcast. Armário de peruca da Cher, essa foi boa. Isso quem imaginou? Só pra deixar claro, eu sou super fã da Cher, viu? Adoro a Cher. Mas quem que não gosta da Cher? É a mesma coisa verdade. Que você dizer, sei lá, não gosta de cachorro-quente. É, cara, com purê. Uma pessoa não é. Sem salsicha. Mas eu comecei a gostar das músicas da Cher. Depois daquele efeito que ela botou na voz, eu nunca mais consegui... O autotune. Oi? É. O autotune. Eu não sei o nome da música. Beleza. Não, esse é o evento. Tá. O evento, esse é o efeito. Foi ela que foi a criadora agora eu entendi, autotune. Estilo. Na verdade, não. É que ela se apropriou disso de uma forma que ficou muito marcado com a figura dela. Tanto que hoje em dia ele é conhecido como o efeito Cher. Exato. Bom, vocês já se apresentaram, deixa eu falar aqui. Meu cachorro não foi roubado. Eu tô fora do meio, mas eu tô dentro do meio. Às vezes, sei lá como é que eu tô. E eu quero dizer pra vocês que agora eu me lembrei de uma frase. Agora eu posso falar uma frase, né? Da outra vez que a gente tentou gravar, o pessoal, cada um falou uma frase, eu vou falar a minha. Vamos caminhar mais 1 quilômetro que não dá nada.
Mas é isso aí. Não falei, eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou o Felipe Machado, sou do melhor podcast sobre nada. Então, se tu quer saber sobre qualquer coisa que presta ou que não, esse é o melhor de todos. É sobre nada mesmo. Só deixando claro que o Felipe aqui é a nossa cota sulista desse grupo, que é coincidentemente com o nome gaúcho. É verdade. Mas só tem paulista. É verdade. Né? Mas é isso aí. Como você se sente, Felipe, representando toda uma nação? Toda uma província, né? Pois então, eu vou te dizer que da mesma forma, quando eu cheguei em São Paulo, que eu me senti muito bem acolhido pelos amigos paulistas aí. E eu tinha, pra mim, né, isso aí é um papo pra outra hora, mas eu tinha pra mim que eu acho que o paulista tinha umas avessas, assim, com os gaúchos, assim. Mas foi tudo tranquilo, assim, foi tudo normal. A gente ama os gaúchos, pá. Amor, a gente não tem avessa com ninguém. Todo mundo pode vir. A gente não tem nem tempo de ter avessa. Exatamente, amigo. Eu nem vou reparar que tu é do sul, cara. Só não fica no lado direito da escada do metrô, que daí você vai arrumar. Não, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Eu vi isso. Deixa a esquerda livre e já era. Deixa a esquerda livre. Deixa a esquerda livre. E o molusco também. Ai, o que você quis dizer com isso, Fernando? Ai, meu Deus do céu. Eu entendi a referência. Mas era o que estava escrito ali, Eu tirei foto disso, inclusive. Como todo bom interiorano, quando eu cheguei de volta à minha terra, eu contei aqui em casa como foi incrível usar a escada rolante em São Paulo. Imagina chegar em casa e falar, gente, eu usei um negócio que sobe assim, ó. Sozinho. Não, mas um lado dele é velocidade, tinha trânsito na escada rolante, olha só que horror. Até sim, no final de São semana. Paulo o negócio é tão louco que até trânsito na escada rolante tem também. Na escada rolante? Que loucura. A gente tem trânsito dentro de casa. Isso é verdade. Aqui em casa de manhã no banheiro tem trânsito. O banheiro é uma coisa difícil demais. Quando todo mundo saía de manhã, dava uma confusão ali, dava um engarrafamento. Você vai acordar 20 minutos mais cedo pra pegar Mas o agora banheiro. imagina vocês. Essa do banheiro é brabo. Imagina vocês vindo usando um shopping no Rio Grande do Sul, por exemplo. Vão ficar nervosos, porque o pessoal para bem no meio e se abre bem na escalonete, que é pra não passar de propósito. Mas eu vou pro sul, sei lá, a pessoa fica parada na escada rolante, eu dou aquela respirada 3 vezes, eu penso, não tô em São Paulo, sai da frente, filha da mãe. Imagina a loucura que não é, gente. Precisa ficar parada na escada rolante. Que loucura. Mentira, gente, eu não grito com ninguém no coisa, até porque, né? A nossa correria nem se compara com a de São Paulo. São Paulo é muito mais corrido aqui, comparando os dois, assim, até que a gente é bem light. Não é? Aqui São Paulo deu Walking Dead todo dia, só correndo. Depois que eu fiquei sabendo que um amigo meu pegou o metrô, perdeu o sapato e alguém alcançou pela janela porque ele não conseguia sair, eu não duvido de mais nada. Nossa. Como? Eu tenho um amigo de infância, um paulista, que ele morou um bom tempo aqui no Rio Grande do Sul, e depois que eles voltaram pra São Paulo, ele me contou que uma vez ele foi trabalhar, naquele fervor, um monte de gente, alguém acho que pisou no calcanhar, caiu um sapato do pé dele, a multidão arrastou ele pra dentro do metrô, ele não conseguiu voltar, aí ele gritou pela janela, ô, meu sapato, aí alguém pegou, achou no chão, tá aqui, alcançou pela janela e levou o sapato embaixo do braço na viagem toda. Ele ainda viajou com um pé no ar, porque não tinha espaço pra botar o segundo pé. Bem-vindo a São Paulo, gente. Levantou o pé e você perde o lugar, filho, no metrô, no ônibus. Levantou o pé, sentou um anão já, não tem mais espaço. Deixa eu falar que a nossa pauta deu sumida, né? É porque a pauta era no outro link. Você tirou foto da pauta? Então beleza. Vamos lá então para a notícia do evento. Como vocês receberam a notícia do evento? Como é que foi essa notícia aí? Eu recebi a notícia pelo Daniel, ele me passou. Eu também não sei como ele descobriu. Ele falou assim, eu vou viajar, vai ter um evento aqui do Spotify for Podcast e vamos descobrir como é que vai ser. Então vai lá porque eu vou estar viajando. Beleza. Sempre bem informado. Daniel é super mega informado, então já passou pra gente. E o Daniel faz parte do Cachorro Vênus. Eu queria um compêndio do que é, tipo, all the time, assim, do que diz 24 horas por dia notícias da podosfera. Porque sempre tem alguém que descobre primeiro que eu acabo descobrindo bem depois, não sei como. Eu tento acompanhar o máximo possível, mas eu não vi essa notícia. É difícil, cara. É muita informação. Aí acabou que eu me cadastrei, aí eu falei pra Lana também se cadastrar, porque eu falei, vamos lá, porque aí, tipo, você fica em um workshop, eu vou pra outro, e aí a gente consegue absorver mais informação. Boa. Ok. Aí depois eu vi que o pessoal do podcast Cheio do Sul aí
começou um movimento pra querer vir pra cá. Falei, então o evento parece ser maior do que eu imaginava que ia ser. Eu achei que ia ser só workshop, o pessoal ia estar lá no pedestal e nunca ia descer de lá, ia ficar lá pra sempre e não ia falar com ninguém. A gente não ia ter chance de poder socializar, nem aumentar nosso network. Então eu falei, vamos lá pra aprender, então. Achei que seria isto o evento, mas não, ele superou a expectativa. Foi muito bom, como eu falei, foi o dia que eu mais tietei na minha vida. Eu falei pro meu marido uma hora lá, falei assim, gente, eu nunca me senti tão bem num lugar, com tantas pessoas que eu olhava em volta e falava, poxa, sabe, fulano parece comigo em tal coisa, Beltrano me lembra tal coisa legal. Foi realmente um evento que eu me senti muito bem participando. Olhei, eu vi muitas meninas, muitas mulheres participando. Eu olhava pro lado, tinha uma rodinha de feminista, olhava pro outro, tinha outra rodinha de feminista. Minha vontade era fazer amizade com todas, ser amiga de todas. #mulheres podcasters. Exato, tinha muita menina mesmo. Eu achei muito legal. E o fato de você conhecer seus grandes ídolos, né? Foi muito bacana pra mim, assim. Foi algo que eu fiquei bem emocionado. Fernando? Cara, eu fiquei sabendo graças ao grupo da Podcast que a gente tem no Instagram. Fiquei enlouquecido porque pensei, meu Deus, preciso me inscrever. Aí era só pra marcar a presença no evento, que depois eles iam abrir as inscrições. Aí mandei pra mais umas pessoas e quando abriu as inscrições mesmo, eu fiquei sabendo também pelo grupo, que foi a minha sorte, porque daí eu consegui me inscrever muito rápido. E depois, assim, até alguns ouvintes do Fora do Meio mandaram pra mim no Instagram, tanto esse quanto do Twitter, mas eu já tava inscrito. Então, cara, o evento, assim, eu achei ele muito bom pra conhecer vocês, que são coleguinhas maravilhosos. Gostei demais disso. E na maior parte do evento, assim, eu tava tão extasiado com a presença das pessoas, só que daí eu esbarrei com meu problema de memória, de que eu olho a pessoa e penso, nossa, eu acho que essa pessoa é famosa, quem é? Eu ficava assim também, cara. Eu fiquei fazendo. Super discreto, assim, olhando no crachá das pessoas. Normal, o cara crachá Severino. Exatamente, assim, super discreto, assim, as pessoas nem percebiam. Imagina. Ainda bem que não ficava na altura da Braguilha, senão fica muito chato. Mas sabe o que foi engraçado desse evento que eu achei? Eu fui no do Twitter depois e a galera ficou tipo, nossa, eu te vi lá, e eu pensei, tipo, caramba, ai, que chique. Eu era uma celebridade? A única que me viu até agora foi a minha mulher nas fotos. Era só, celebridade. Ninguém me conhece. Não, mas é que depois eles me contaram que é muito fácil de me ver no meio da multidão, né? Então eu fiquei meio era só isso. Mas tu não tem um ruim em todo canto, né? Mas tu, tu tem um estilo que não é tão fácil de ter parecido. Exato. Mas, Felipe, conta pra gente aí, cara, como é que foi essa história que você descobriu e como foi que você conseguiu chegar até lá sem sua mulher te matar? Gente, ouvintes, antes de qualquer coisa, peguem pipoca porque a história é muito boa. Eu vou dizer uma coisa, cara. Bom, ainda sem falar ainda da parte final, dos 2-3 dias que eu dormi na calçada na volta, mas falando desde o começo, eu olhei assim, colocaram no grupo, eu olhei, e uma reclamação que eu tenho é a seguinte, eu achei que, tava até falando anteriormente na outra gravação, a sensação que eu tive que acho que foi proposital da Spotify divulgar o evento meio em cima da hora, porque eu acho que eles não comportariam tanta demanda de pessoas que quisessem ir. Então isso acaba limitando, de certa forma, as pessoas de se planejarem, né? As pessoas não conseguem se planejar direito. Eu consegui, assim, por uma obra divina, eu acho, porque foi muito, assim, de repente, assim, sabe? Que eu vi a notícia, vou me inscrever. Bom, primeiro que apareceu o link, eu pensei assim, não vou me inscrever porque eu não vou ir, eu sei que eu não vou. Aí daqui a pouco eu fiquei pensando, tinha a questão das vagas limitadas, o máximo vai acontecer alguém querer e não vai conseguir, porque daí eu vou tirar uma vaga, azar. Aí eu peguei e me inscrevi. Aí, só que assim, muito em cima da hora, eu que não sou do estado de São Paulo, nem do lado, é uma puta de uma sacanagem, porque quanto mais em cima da hora tu comprar uma passagem, mais caro fica. E sem contar que o sábado era feriado, então tinha tudo pra aumentar o preço cada vez mais. Quando eu já tava praticamente resignado, que eu não ia participar, eu resolvi dar Felipe mandou uma foto para a gente no grupo. Coloque músicas tristes agora. Abraçado numa almofada, num canto. Pode ser num travesseiro branco? Lenço. Não, travesseiro branco daí é o sangue, não é comigo. Olhei aquela foto, me deu fome do miojo, mas depois, enfim.
E eu sei que eu pensei, eu vou dar mais uma última olhada no site de voos e tal, né? E a última vez que eu tinha olhado já tava em 1.400 a passagem. E eu, meu Deus, não tem condições. E aí eu olhei assim, meia-noite, já ia subir pra dormir, eu olhei 460. Eu, é agora. Se não for agora, nunca mais. Aí eu comprei. E fiz em 60 vezes, né? Vai dar tudo certo. Fiz um Nossa, mas foi 400 de ida e volta? Isso, 460 com ida e volta já. Nossa, que bom, hein? Realmente, tava um preço ótimo. E meu banco me fez um consórcio, tá tudo certo. Então... Paga o carnê agora. Mas como eu tava dizendo, né? Eu acho que foi proposital porque eles não teriam espaço para tanta demanda. Para não ter reclamação. Sim. Sabe como é que é o pessoal de internet, né? Eu não consegui entrar. Como é que um evento no Spotify não comporta tantas pessoas? Então isso acaba limitando as pessoas e vai quem, sei lá, ou tá perto ou tem condições de ir de última hora. Ou quem faz um ato islamista, que nem eu, assim, e consegue dar um jeito. Nem sei se existe essa palavra islamista, mas tudo bem, inventei agora. Talvez exista no sentido meio negativo, sei lá, de você explodir algum lugar. Então, foi islâmico, né? Nossa. Acho que é melhor, islâmico. Mas aí eu acabei fazendo a correria, enfim, foi aquela correria e deu tudo certo, consegui chegar. Muito bom, cara, muito bom. Agora a gente vai pro outro quadro do podcast, que é Como Reconquistar a Sua Mulher com o Felipe Machado. Então, né, antes... deixa eu abrir só um parênteses, né? Antes de viajar, né, dei aquela geral aqui na casa, que é pra deixar como se não houvesse amanhã. Nunca falha. A mulher nunca vai reclamar se você estiver limpando a casa. Eu aprendi isso. Se você tiver com a vassoura na mão, a mulher nunca vai reclamar com você. Ou não, ou pelo menos diminui consideravelmente. Aí rola aquele Ferreiro Rocher, né? Aquele gradinho. E falando nisso, de dar uma geral, eu tava numa adrenalina tão grande, que ela só acabou quando eu voltei do evento. Porque quando eu fui, eu tinha jantado na quinta-feira. Na sexta-feira eu tomei 2 copos de suco quando acordei. Preparei arrumei a casa, preparei minhas filhas, levei pro colégio e de lá já fui pro aeroporto. Sem café da manhã, só com 2 copos de suco, né? Eu não mastiguei nada, não comi nada. Depois comi umas porcariazinhas que o voo da Gol te dá. Um saquinho de cookies, de salgado, sei lá, que cabe acho que dentro daquele plástico do Kinder Ovo. E aí eu mastiguei aquilo ali. E aí a gente passou o dia do evento lá, a gente conversou, a gente se encontrou tudo lá, né? E eu fui comer de noite, quando tava encerrando o evento, aquele hambúrguer, porque eu pensei assim, e eu não tava com fome, eu pensei assim, eu preciso comer alguma coisa, porque eu tô sentindo que eu preciso, mas eu não me sentia com muita fome. Só depois que eu mordi o primeiro pedaço do hambúrguer que eu vi que eu tava morrendo por dentro. Mas eu tava numa pilha assim, cara, que, bom, vocês viram, né? Quantos quilômetros de caminhão depois que eu, enfim, eu não tava nem sentindo nada. Você dá muito bom mesmo. Depois daquele dia, as definições de felicidade pra mim foram atualizadas. Agora tem uma foto do Felipe no evento do Spotify. Exato. Um dos sorrisos mais largos que eu dei na minha vida foram as fotos que eu tirei. Isso aqui é felicidade, hein? Não, quando eu tô numa situação assim que tipo, que saco, eu não é um saco. Eu vou ficar feliz, cara. Tem uma particularidade que eu vou falar assim, vocês que são um casal aí no podcast do Cachorro Vênus, tá? Eu tenho as minhas gravações, faço sozinho, né? O meu podcast principal que é sozinho. Mas aqui em casa, às vezes eu converso uma coisa ou outra com a minha mulher e tal, mas não é a mesma troca de conversa, né? Vocês respiram na casa de vocês o podcast e tal. Mas tu ir pra um lugar onde todas as pessoas 100% estão falando única e exclusivamente de um assunto que te interessa muito, é uma vibe muito diferente. É uma coisa que te preenche de tal forma que tu pensa assim, ninguém vai me achar um chato por querer falar desse assunto, por não dar bola. Porque aqui todo mundo só fala disso. Sim. Eu sei como é que é esse sentimento, cara. Foi o meu sentimento quando a gente foi na Comic Con na primeira vez. Caraca, todo mundo aqui gosta de séries, gosta de herói, gosta de filme, gosta disso, daquilo. Tô em casa, quero morrer. Felicidade! Por aí. Deve ser por aí também. Isso mesmo. Bom, eu já falei das minhas partes dos preparativos, né? Me falem de vocês aí também agora. Eu já até avancei para o tópico da pauta aqui. Vamos fazer raiva pra ele? Fala aí, Alana. Então, os meus preparativos foi levantar, pegar um ônibus e ir lá. Tomar um banho, levantar e... Eu odeio você. Você eu vi agarrar nada do avião. Na verdade, colocar o endereço no Google Maps pra saber onde é. Já. Só precisei sair do serviço, pegar o metrô. Eu fiz um consórcio, né, pra comprar passagem. Eu vim agarrado na asa do avião, desviando dos pau de macarrão. Eu já deixei encaminhado aqui um advogado pro divórcio, né, caso eu não conseguisse entrar em casa. Tive que dormir 2 noites na calçada, porque o meu cachorro não aceitou eu ficar na esponja ali da caminha dele com ele.
E foi uma epopeia, cara. Então, do nosso lado foi bem mais simples, né? A gente poderia ter se preparado mais se a gente soubesse o que seria o evento, né? Eles não divulgaram informação, só falaram, vai estar essa galera e vai ser aqui. Pronto, não tinha mais informação. Falou que tinha uns workshops, tinha sala isso, sala aquilo, mas a gente não sabia que a gente ia poder socializar, conversar, sabe? Eu achei que a gente ia ter esses momentos, sim, porém não ia ser tão simples, tão assim, tão contato acessível, tão direto. Eu achei que ia ter tipo uma filinha ali pra você falar com o pessoal do Jovem Nerd, uma filinha ali pra você conversar, né, com o pessoal da Diva Depressão e a Maíra, né, o pessoal do Mamilos. Eu achei que ia ter mas ia ser tipo assim, desceu do palco, tira umas fotos ali com quem tivesse naquela filinha e eles iam embora. Eu não imaginei que eu ia tipo, a primeira pessoa que eu cheguei no evento que eu vi foi o Jovem Nerd, foi o Alexandre. Eu só parei, eu falei pro William, se eu não tirar uma foto com ele, eu juro pra você que eu vou matar você, porque ele tava procurando vocês. A primeira coisa que eu não quero saber. A primeira coisa que eu não quero saber dessa galera. Me desculpe, hoje eu amo vocês, mas eu não quero saber. Foda-se, eu quero saber do Alexandre. Eu escuto ele há anos, você não tá entendendo como é que eu tô aqui. E eu que chego no evento, a primeira pessoa que eu vejo é o Sammy sem o cabelo de miojo. Aí não dá, né, cara? Uma grande decepção. Agora eu não. Gente, vamos fazer uma campanha pra ele voltar. Hashtag N5. Os anos 90 está muito na moda. Ele deveria voltar. Muito a moda agora. Tá hora. Tá indo pros 90. Acho que o 80 ainda prevalece, porque a gente não tá usando ombreira ainda. Não é mesmo. Por enquanto. Nossa. Daqui a 2 semanas a gente conversa. Bem isso mesmo. Então, partindo da parte do preparamento, né? Ou preparação, ou preparatórios, ou preparativos. Tinha a palavra essa, preparativos. Okay. Tava procurando no Google na minha cabeça. Era sugestões. Só saí do serviço, cheguei lá. A primeira coisa que eu falei, vamos encontrar a primeira galera pra gente se situar, pra ver o que tá acontecendo aqui. É que a gente chegou mais tarde. A gente chegou quase no final do evento na sexta-feira por conta do trabalho, que a gente não poderia largar tudo e falar, chefe, sai fora, vou gravar, eu sou podcaster agora e vou ali no evento. O chefe olhar pra você e falar, o quê? O que você tá falando? O que é isso? Eu nunca vai saber o que é isso. Então a gente chegou lá e já falei, vamos achar ele. Aí a Lana já viu os podcasters famosos, topzera. Não, vou tirar foto pro eu falei, calma, Lana, vamos achar a galera primeiro, vamos ver o que tá acontecendo. Não, eu não quero saber. Vou mexer de autoritária na minha frente. Eu vejo o Jovem Nerd assim tão de perto. Bom, saí louca procurando a portuguesa, mas não achei. Fiquei triste. A gente já tá falando de expectativa e realidade, né? A minha realidade é o seguinte. Bom, a minha expectativa era parecida com o que a Lana disse. Eu achei que ia ter uma certa galera daqui a pouco um pouco no pedestal, mas eu não achei que fosse tanto, porque o podcast ele ainda não tem a mesma glamorização que tem o YouTuber, por exemplo. Então eu achei que não fosse uma coisa tão distante. Talvez um pouco, mas até foi menos do que eu achei. E na questão da realidade, quando eu estava lá e vendo todo mundo circulando normalmente entre todo mundo, a sensação que eu tinha é que eu era um cachorro dentro de um espaço de 2 metros por 2 e vários pneus de moto rodando ao meu redor. Eu corria para todo lado. Eu ia. Boa. Melhor descrição da vida. Eram vários carteiros, eu correndo atrás de todos, enlouquecido, assim. Foi uma sensação incrível. E o pessoal muito acessível, cara. Eu vou dizer assim, ó, o melhor podcast sobre nada começou sendo uma coisa só falando de reflexões, né, sobre a minha vida, algumas coisas que eu enxergo, as coisas que eu vivenciei, e passei também a fazer entrevistas, e eu muito me baseei, por exemplo, no Brian Rizzo, eu tava lá. Poder falar com ele ao vivo, assim, e trocar uma ideia por, sei lá, mais de 5 minutos, uma pessoa super acessível, muito educada também, muito elegante pra conversar e trocar ideia mesmo, falando. O podcast não era simplesmente uma tietagem, claro que era, mas parecia uma conversa normal, assim. E eu não senti, sabe, nenhum toque de arrogância de nenhuma das pessoas que eu abordei pra pedir uma foto, pra trocar uma ideia. Eu achei isso a parte mais incrível do evento, que no final das contas, todos querem crescer e todos querem que o podcast ganhe um patamar tal qual o YouTube já alcançou, né? Então, pra mim, essa realidade que eu encontrei lá foi melhor das possíveis. Eu tenho a mesma impressão. Eu acho que o Spotify, como organização, ela fez um trabalho razoavelmente bom. Eu acho que ela pecou em alguns momentos de algumas palestras. Eu tive a impressão que eles não entenderam muito bem o que é podcast no Brasil e ficou meio perdido. Mas, assim, a integração dos podcasters foi tipo, sei lá, Recreio.
legal pra mim, assim. Todo mundo se encontrando e conversando e trocando experiência. Tinha um cafezinho, uma aguinha. É verdade. Tal, É verdade. Aquela garrafinha que eles deram maravilhosa deixa eu foi a falar da melhor garrafinha parte pra mim. Falando em realidade. O Sam não tá aqui, mas eu vou compartilhar desse sentimento. Vocês já ouviram falar na expressão, o Fernando provavelmente, vocês já ouviram falar na expressão chinelagem? Nunca nem vi. Chinelagem? Pra mim é alguma coisa, uma criança tomando Não. surra. Uma chinelada. O Fernando não lembra, porque tu é de Santa Não. Catarina, talvez tu tenha ouvido. No Rio Grande do Sul a gente tem uma gíria pra falar quando uma coisa é muito barraco, é muito medíocre, mesquinho, sabe? Nesse sentido, assim, quando a gente chama alguém de chinelo, é porque o cara é um pé rapado, um pé de chinelo, um bagaceiro, uma pessoa sem escrúpulos nenhum, enfim, tá? Sem noção, arrogante, enfim, vários outros adjetivos ruins. E aconteceu uma chinelagem sem precedente no evento Spotify. Roubaram a garrafinha do Sammy lá dentro. Mentira! Ai, a gente tava lá na... Do Ele lado ficou na muito hora. chateado, cara. Porque é um Ele ficou, souvenir que pra verdade. nós representa muito. Pra gente que é podcast, assim, pequeno, não tem toda essa, sabe, essa audiência que os top têm, assim. Pra nós foi um ápice estar lá, podendo trocar ideias, fazer contato, conhecer pessoas. E aí tu ter uma lembrança dessa, roubada no evento desse. Puta que pariu, cara. Que chinelagem. Cara, impressionante. Gente, mas o negócio tava sendo distribuído de graça. Alguém queria 2, eu acho, não pode. E todos ganharam. E a Sacanagem. gente teve 2, nem precisamos roubar nada de ninguém. Teve o medo da Alana, ficamos com Eita. 2. A gente tava na hora que aconteceu isso. Eu Na hora fiquei- que ele olhou, que ele puxou eu a fiquei mochila. Ele pegou e falou, ele ficou chateado mesmo, a gente Pô, deu pra até perceber. Eu ficou muito Pô, mas chateado, um bacana cara. desse, com gente bacana, sempre tem alguém pra estragar, né, cara? Não adianta. Sempre. Sempre. E lá dá pra você perceber que não tinha ninguém chinelado lá. Né? Ninguém que precisasse fazer Exatamente. isso, exatamente. Não tinha ninguém. Só pra zoar. Assim, pra gente tinha todo É um uma sentimento. representação, É um sentimento. né, por conta da questão ali de estar num evento tal e tudo mais, mas, gente, era uma garrafinha que não custa nem R$25, entendeu? Mas tu compra questão de num bazar. Mas você tomar isso de uma outra pessoa é uma sacanagem Ele mesmo. tá tomando um E momento ele não ali da deixou vida da assim, pessoa. pelo que eu entendi, ele não deixou assim em cima do lugar, saiu de perto. Tava engatado na mochila dele. Alguém teve o trabalho de desengatar. Foi, isso que eu ia falar. Alguém tirou da mochila, porque tava pendurado na mochila dele. Pô, mas foi bem na hora que tava entregando a Heineken, cara. A gente foi lá, pegou as Heineken, voltamos. E ele falou, pô, pegaram minha O garrafinha. sentimento dele foi Eu falei, equivalente ao putz. meu quando vi a foto da Heineken liberada no final do evento. Vocês estão de sacanagem comigo. Eu não acredito. Guardaram bem lá Cara, pro só acredito final, que a cara, foto você que vocês perdeu. mandaram, eu guardei, cara. Eu guardei, porque no futuro eu não vou arredar pé enquanto não aparecer cerveja em balde. Senão eu vou embora mais. Já Nossa, foi bastante, bem Cara, avontes mesmo. colocaram do nosso lado. Cara, eu não sou nem de muito de cerveja. beber, mas Foi. só pelo fato de ter sido Heineken liberado, assim, eu beberia. Foi o que o William fez. Eu nem bebo cerveja e nessa hora eu falei, vou pôr em prática os ensinamentos de um velho gaúcho que eu conheci. Se ele procurando papel pra colocar na cerveja. Eu irritada, William. Mas você para com isso? Vai estragar a cerveja? Aquele Eu me menino senti é doido. homenageado, muito obrigado. De nada. Essa parte do papel foi meio surreal, assim, foi um dos pontos altos do final de semana para mim. Não, nossa, eu fiquei olhando, William, por que esse menino tá colocando papel na cerveja, pelo amor de Deus? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos contar como que chegou no Deixa eu seu falar papel. a garrafinha ainda. Deixa eu falar a dentro- garrafinha. Eu sempre perdi a minha garrafinha também. Anteontem fui cortar o cabelo e levei a minha garrafinha junto porque tava quente, botei água gelada e tal. Eu fui cortar o cabelo, deixei em cima da, sei lá, como é que chama ali, o balcão ali do barbeiro ali. E na hora levantei, paguei e fui embora. E aí só quando eu cheguei em casa, comecei, vou tomar uma água. Eu, putz, perdi o troço. A maldição do Sammy. Só falta eu criar cabelo loiro agora encaracolado. Lentinho de contato azul e virar emo. Sammy, um abraço. Pena que não tá aqui gravando. Cara, ainda bem que ele não tá aqui, cara. Eu não ia conseguir ouvir a voz dele. A voz dele combina mais com aquele visual. Combina muito. Tanto que eu não esperava. Eu não tô no grupo do podcast, né? Só tá o William. Então o William tem uma noção de como vocês eram. Eu não tinha. A não ser o Fernando, que eu tinha mais ou menos. O Fernando já sabia como ele era. Mas o restante eu não sabia. O Sam, eu achei que ele era muito diferente. Quando eu olhei pra ele, eu falei assim, cara, você é muito diferente do que eu imaginei. A voz dele é muito diferente. E agora eu entendi. Eu não estava errado. Ele que tá errado. Ele que mudou. Eu estava certo o tempo todo. E eu sei, mas a minha sorte é que
a mulher que me cortou o cabelo me deu um cartãozinho que a cada, sei lá, tantos cortes, ganha um desconto na outra e tal, e botou o telefone no cartão e eu liguei. Minha garrafinha tá aí, ela tá aqui, não sei o que. Ela guardou pra mim. Eu vou ter que buscar essa semana porque eu não posso perder também essa garrafa. Sam, corre lá que dá tempo de pegar na frente. Vamos fazer uma campanha, hashtag Spotify, dá uma garrafinha pro Sam, porque vai, coitado. Sacanagem roubar a garrafinha, tá? Uma perguntinha pra vocês, e aí os networks aí, como é que vocês acharam? Como é que foi tudo? Cara, da minha parte, eu vou te ser muito sincero, eu conversei com muita gente, teve uma galera de podcast LGBT que a gente conversou, eu gravei um episódio com eles na sequência, que era pra ter lançado hoje, mas vai lançar amanhã, que quando esse episódio sair já vai ter sido alguns dias atrás, então procurem lá depois. E eu acho que o mais bacana foi isso, a gente conseguiu, né, conversar sobre a podosfera LGBT e a gente tá no movimento de se unir, de criar uma rede de podcasts LGBT para poder se ajudar, se divulgar. E foi o Spotify, querendo ou não, que proporcionou que a gente estivesse no mesmo lugar e tendo essa conversa. Então, no network, pra mim, assim, foi a melhor parte do evento. Legal, cara. E talvez a Juva Lauer ter dito que conhece meu podcast também seja superior, mas eu ainda tô na dúvida. E qual das duas foi a mais legal? Foi incrível mesmo. Eu falei, meu Deus, eu tinha caído durinha pra trás. Na hora. Não, minha alma saiu do corpo e eu fiquei, volta. Volta aqui que eu tenho que falar alguma coisa. Sim, explico para o amigo ouvinte. O Fora do Meio, ele é inspirado no Mamilos, tanto que eu brinco que a minha ideia é que ele é um Mamilos LGBT, porque ele tem essa mesma pegada, né, de ter um tema por episódio, trazer especialistas no assunto para conversar. Então, eu até comentei com ela, disse, vocês são a minha inspiração, e ela disse, eu já ouvi falar de você, e eu fiquei tipo, Deus me leva. Hein? Bacana. Que legal, cara. Muito show. E o cachorro? Pra gente, o cachorro, como é que foi assim. Pro cachorro foi o seguinte: a gente chegou lá e sentiu o seu cachorro mesmo. Cheirando todo mundo. Foi isso mesmo. Queria cheirar a bunda de todo mundo. Queria cheirar a bunda de todo mundo. Esse é o Alexandre Antônio. Esse aqui é o Afonso Solano. Oi, Afonso. Tudo bom? Esse é o universo paralelo no mundo dos cachorros. A gente chegou assim, cara. Por cachorros, eu acho que os desodorantes não seriam para axilas. Mas enfim, toca a conversa aí. Ok, concordo. Enfim. Eu não consigo falar de rir. Eu fiquei imaginando agora. Imagina, por favor, sabor limão. Nossa. Sabor, né? Não é nem aroma, Seguinte, sabor. O nosso podcast é na contramão de podcasts de pessoas que são classe média alta, que querem falar de coisas que são um pouco inalcançáveis para quem é aquele mero mortal que pega ônibus todo dia. Então a gente veio assim para falar um pouco sobre o dia a dia da pessoa humana normal, que trabalhador, a classe trabalhadora ali. Como que é pegar um ônibus lotado, as tretas de um ônibus, as tretas da família em casa de final de ano, a escola pública, como que foi naquela época. Então nosso podcast fala sobre isso. Então eu sentei, teve um cara que sentou do meu lado que tava falando sobre o podcast dele, que falava sobre tecnologia na favela. E o cara aqui do Jardim, era do Jardim Ângela aqui, foi lá pra Zona Leste, e ele tava falando, vamos gravar um dia e tal, porque tem tudo a ver. A gente tá falando aqui do mesma classe, o nosso público praticamente o mesmo. Cara, muito gente boa, então peguei o contato dele pra conversar, então vamos marcar ainda. Teve mais uma galera que a gente conheceu. Teve uma moça que ela não tinha um podcast, mas ela é muito gente boa. Uma moça do museu, Miss, né? Do Museu do Miss. Ela falou, quero criar um podcast, por isso que eu vim aqui. Isso mesmo. Aí a gente sentou, tava comendo no mesmo lugar que o Felipe comeu. No lugar que o Felipe comeu, eu sentei lá porque eu gostei muito do hambúrguer. Eles faziam um hambúrguer muito bom. Bom, né? E a moça sentou, tava muito calor. Ela sentou do nosso lado e a gente começou a conversar. A gente chamou ela pra perto, porque onde a gente tava tinha sombra, né? Ela, coitada, tava sentada no sol. Minha filha, venha pra cá, pelo amor de Deus, ninguém merece comer no sol desse. Ela foi, se chegou. Venha, sente aqui e começamos a conversar. Aí ela falou que foi aprender como é que era. E a gente começou a dar umas dicas no que a gente, mero mortais, sabíamos, né?
né? Tipo, você vai falar sobre museu, às vezes a pessoa pode ficar meio blurry, sabe? Museu pode ser chato pra caramba e tal. Só que não, o museu do MIS tem muita coisa legal. Os caras fazem show, fala sobre muita coisa fora do Brasil também, que os diretores lá que veio... As exposições são muito atuais. Exato. Então eu acho que é bem legal. Eu acho que morar em São Paulo te dá essa ideia, porque talvez se fosse uma pessoa de fora, a pessoa dissesse, eu sou do museu, do MIS, a pessoa diz, sai daqui. Aí eu falei, cria um logo legal, a gente, como conhece, já tipo, uau. Então, exatamente. Eu falei, cria um logo divertido, que chame a atenção e coloca um nome bem legal, tipo, Uma Noite no Museu. Aí você pensa, Uma Noite no Museu era um filme da hora. Faz uma referência com o museu, uma coisa assim. Isso é expectativa, né? Na prática vai ser Misscast. Misscast. Esquece, amor. É bem por aí, mas a minha é bem legal, cara. Ela tava com a mente bem aberta, assim. Ela tava, sabe, absorvendo tudo que ela tava vendo. Foi bem interessante. E até entrei num grupo do WhatsApp dos podcasts aqui de São Paulo. Foi legal. E aí nisso eu encontrei um cara que fala da cultura narguilé. Nossa. O cara fala só sobre narguile. Eu nem imaginava que tinha tudo de narguile e nem sabia que tinha história. Mas enfim, a gente aprendeu muita coisa. Eu, como podcast solo, e eu falo de variadas temáticas, eu não tenho ainda bem definido qual é o meu tipo de público ainda, nem eu mesmo sei ainda. Eu sei que eu tenho, mas não sei como. Mas eu não tenho assim um nicho específico. Mas também pela questão de também representar a Podcastier, eu fiz contatos importantes que, quem sabe, pro ano que vem aconteça aí algumas boas de umas collabs aí para o primeiro encontro de produtores e ouvintes de podcasts do Rio Grande do Sul. Por cima, assim, eu possa ter conseguido umas 3 ou 4 pessoas de renome para estarem presentes, para fazer um painel e, enfim, participar e atrair patrocinadores, apoiadores, que eu acho que foi uma parte bem interessante para nós, assim, enquanto rede, né? Não necessariamente pro meu podcast, mas foi bem interessante. Fora as palestras também, que eu achei que foi bem enriquecedor, galera. A partir do evento, eu já vou ter umas 3, mais ou menos, ou mais alterações no meu podcast pro ano que vem. Eu tô planejando encerrar a temporada, dar um tempo, e vou me reestruturar pro ano que vem, né? A gente já pega uma visão um pouco maior, como se pegasse aquela panorâmica e, opa, isso aqui não é bem assim como eu tô fazendo. Vou mexer, vou alterar. Então, acho que nesse sentido, pra mim, foi muito bom. Eu queria citar uma coisa também que aconteceu, que deixou a gente bem feliz. A Lana não tá no grupo do podcast, mas eu sempre falo pra ela o que vai acontecendo, mas esqueço de falar algumas coisas. Nesse momento, nós fomos encontrados pela Glória, do podcast La Primas. Sim. E aí, ela chegou na gente e falou, vocês é do Cachorro Vênus? Não foi, Alana? Conta aí como foi. Eu me senti muito famosa, me reconheceram. Gente, eu me senti muito famosinha. Eu quase dei um autógrafo pra aquela menina sem ela pedir. Quase que eu peço pra tirar uma foto com ela, a menina vem aqui tirar uma foto comigo, minha fã. A Glória é muito maravilhosa. De pessoa, muito bonitinha. Eu achei ela bem quietinha, assim, né? Mas ela sempre muito simpática, assim. Eu conversei um pouquinho com ela. Gente, ela é uma fofa. É muito engraçada, ela. Eu acho que ela... Acho que ela achou da passarela. Acho que ela achou a gente meio biruta, né? Porque ela não desapareceu ali. Acho que ela não estranhou, não. Só que eu acho que é o jeitinho dela mesmo, mais quietinha, assim. Até porque ela é podcaster, né? É normal. Na verdade, ela tava tendo o glamour dela. Ela tava lá mantendo a pose. Era a gente que tava lá correndo, assim, né? Os cachorros atrás do pneu doido, da moto. No costume. Realmente, ela tava ali postura. E a gente não, a gente tava igual pinto no lixo. A gente era os gremlins que comeram depois da meia-noite se jogando na piscina, entendeu? E ela tava ali Cleópatra e tal, mantendo ela, tipo, né? Nós que tava descendo do salto, né? É a diva. Cada um tem o estilo. É que acho que a gente tava. Eu, pelo menos, tava bem deslumbrado. Eu tava na Disney, né? Então, pra mim, tava tudo era festa. Fazer maratona em São Paulo. Quando acabou a primeira parte do evento da sexta-feira, que a gente foi dar um rolê, conta pra gente aí, Felipe. Momentos marcantes, pra mim. Eu vou dizer assim, eu me senti como se eu tivesse. Deixa eu dar um exemplo para vocês. No primeiro episódio, quando eu abri o quadro de entrevistas dentro do Melhor Podcast Sobre Nada, eu entrevistei um venezuelano que veio para o Brasil em função de toda aquela crise do país, e ele me contou na entrevista que a cabeça dele explodiu quando ele chegou no Brasil, quando ele foi no supermercado e ele viu que
mesmo produto, além de ter muito na prateleira, tinha uma variedade incontável do mesmo tipo de produto. Sei lá, 10 marcas de bolacha, 7 marcas de farinha, não sei, nesse tipo de situação. Enquanto que no país dele era um aqui e outro mais adiante na prateleira, as prateleiras vazias, sabe? E fazendo uma analogia, obviamente, nas devidas proporções, quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que Porto Alegre seria um bairro de São Paulo, porque São Paulo é enorme, isso que eu não vi quase nada da cidade, pouco que eu vi, mas a questão do metrô, cara, eu tô tonto até agora. A gente desceu de um, pega outro, vai pro outro lado, mas a gente acabou de vir de lá, estamos indo pra lá de novo. Não é. Aí sobe um andar, desce outro, pega o escada rolante, sai da frente, vou te empurrar, não pode ficar na esquerda, vai pra... Cara, eu fiquei tonto. Se eu tivesse que ir sozinho, eu não ia me achar. Eu acho que eu tenho que ter um GPS pra andar no metrô, não sei. Demora pra acostumar, mas você aprende. Demora nada. 2 dias ele andando, ele aprende. Não, demora sim. O William Amar se perdeu no caminho com o GPS, a gente tentando achar o bar que tava... Amor, o William Amar, ele se perde sempre. Ele sempre acha que ele sabe pra onde tá indo, mas ele nunca sabe. Eu posso falar o que aconteceu? Você errou o caminho. Ele tava usando o celular. Eu peguei. Eu olhei pro celular e a seta tava pra lá. Então eu falei, então é pra lá. Só que não era. Era pro outro lado. Sabe quando você liga o GPS? Tu tinha um GPS Moonwalker, né? Pode escrever. Aí a gente andou só uma estação pra trás, sendo que era 2 estações pra frente, a pé. Só isso. Mas eu vou te dizer, cara, eu disse pra vocês no dia, né? Pra mim foi tudo incrível. Tava todo mundo botando a língua pra fora, todo mundo de gravata vermelha. E eu tava achando tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Tava achando... Até as calçadas em obra eu achei maravilhoso, tudo bonito. Acha tudo aquilo maravilhoso. Eu aproveitei cada segundo, cara. Todo segundo. Caraca, você aproveitou mesmo. Porque foi uma loucura. A gente andou da estação Santa Cruz até a estação Ana Rosa, praticamente. Não me culpem. Pessoal do metrô, acho que praticamente não, a gente andou. Andou bastante. Tá bom. Já diria, né, o famoso Zezé de Camargo, andei. Não vou cantar pra não estragar. O pessoal no metrô devia achar que eu era biruta, assim. Ou eu já tava dando um spoiler de uma cena do Coringa, né? Eu rindo sozinho no metrô e tal, aquela coisa. Conhecendo paulistanos, eu posso garantir que eles nem perceberam. Ninguém nem ligou. O cara tá feliz. Que loucura. Mas assim, o evento e deixar registrado aqui, além do evento, de ter pisado em São Paulo pela primeira vez, ter achado até o metrô ali maravilhoso, incrível poder subir a escada rolante com ficar parado da direita para deixar o trânsito na esquerda livre, as peculiaridades. Quer dizer também que foi muito legal, foi incrível conhecer vocês pessoalmente. Até como a Lana falou, ela não tá no grupo, então nem no grupo a gente conversava com a Lana. Eu conheci a Lana só de voz, porque eu já ouvi o podcast de vocês, assim como eu faço com todos os podcasts que entram na rede podcast. Então eu conhecia a voz da Lana, mas ela não estava no grupo. E eu achei que, sei lá, vocês são o casal e tem mais alguém no podcast. Sim, na verdade somos 4, né? Os 4 mosqueteiros. Eu achei até que o Rodolfo meio que fugido. Rodolfo meio trabalhando, e geralmente ele gravou uns 3, 4 ainda com a gente. Só que ele tá dentro ainda. Sim, claro. Ele é mais nos bastidores, dando ideia. Ele faz pauta, ele faz as coisas, mas pra gravar ele tá difícil. Mas eu vou dizer assim pra vocês, eu achei que, claro, vocês que iam montar o de vocês todos, né, do podcast, mas assim, conhecer vocês pessoalmente, assim, eu não sei qual foi a sensação de vocês, mas a que eu tive é que parecia que eu já conhecia vocês há muito tempo, que a gente já era, sei lá, colega de escola, sabe, ou aqueles vizinhos de verão que sempre quando se vê, sei lá, uma vez por ano, quando se vê, tá tudo certo, como se tivesse visto ontem. Uma das grandes ganhos do evento, um dos grandes ganhos foi a companhia de vocês, foi ter um grupo, pertencer a um grupo, ter com quem conversar e dar risada. Eu acho que, no meu ponto de vista, a gente teve uma vibe legal, não só por estar na mesma rede, mas eu acho que tava todo mundo de bom humor, foi tudo bacana. O Fernando também, uma pessoa incrível, falei isso pra ele. Fiquei muito triste de não ter conseguido ver o Fernando antes de ir embora, mas eu deixei um recado pra ele em áudio, porque eu tive que correr pra não perder o voo, porque eu tive que ir embora antes do evento encerrar no segundo dia. Mas enfim, foi demais conhecer vocês. Não vejo a hora de
sei lá, ter outro evento, seja onde for, se for São Paulo de novo, e a gente poder ter mais história para contar, porque eu acho que foi muito legal, cara. A gente falando de coisas que a gente gostava, né, conversando, né, depois no outro dia, no dia seguinte, no sábado de manhã, o Fernando levou eu e o Sam lá numa cafeteria ali perto, comer um pão na chapa de São Paulo, tomar um café com leite de manhã, um cafezinho. Foram assim, todas as experiências para mim foram válidas, para mim foi incrível, foi tudo legal. E estar num lugar, seja qual for ele no planeta, saindo de férias, indo para uma praia, indo para uma festa, quando a gente tá sozinho, para mim a experiência nunca é completa, mas quando a gente tem pessoas que a gente gosta e poder compartilhar isso, a experiência se torna, no mínimo ela duplica, né? Então acho que para mim foi isso, ter podido estar no evento do Spotify. Isso é verdade. Com toda certeza. Foi incrível mesmo. Os momentos que a gente passou lá, as pessoas que a gente encontrou, teve um momento que a gente sentou com podcasters do Brasil todo, não foi, Alana? Ah, foi. A gente sentou na mesa com eles, aí o Azaghal falou assim, vamos tirar uma foto como se fosse uma reunião aqui? Uma reunião de negócio? A gente tirou a foto, ficou legal. Uma reunião de negócio, cara, épico, cara. É só falar isso. Ó. Meu, a Marina do Rapadura, ela é maravilhosa. Ela é uma fofa. A Cris, então, nossa senhora. Gente, tudo que eu escutei no Mamilos a voz dela é muito boa, gente. Pessoalmente, era... Sim. Olha, eu olhava quase que eu falei pra ela, faz a introdução pra mim, por favor. Ela é um doce de gente, né? Ela é uma fofa, lindíssima, amei. E não esperava nada menos dela, sinceramente. Agradeci por tudo que ela fala, sabe? Que eu acho que a forma como ela fala as coisas muito natural, muito verdadeira, sabe? Eu acho que ela não precisa esconder nada, eu acho muito legal. E ela pensa antes de falar, que eu acho que assim, além de ter a verdade, além de ter toda a sinceridade que precisa ter, que a pessoa tá ali pra te ouvir, né? Então acho que você precisa ter isso, no mínimo essa verdade. Mas ela pensa muito bem antes de falar. Então eu acho que é muito bacana isso delas, é muito legal mesmo. Sim, com certeza. Eu acho que foi uma grande experiência, foi um evento que dá um gás pra gente, que às vezes a gente dá uma desanimada, não sei vocês, mas tem um momento ou outro que a gente, sabe, parece que não anda, ou que tu não encontrou a fórmula ainda do teu podcast, talvez assim vai dar certo melhor. Enfim, a gente pega um know-how das palestras, troca ideia, a gente conhece pessoas. Eu achei incrível a questão de, que a gente estava falando de pessoal tá tudo misturado, sabe? E o pessoal ser acessível, trocar uma ideia. Acho que isso foi enriquecedor. Tipo, uma experiência. Sim, com certeza. Muito válida. Foi muito bom. Eu queria falar alguns pontos também das palestras e dos workshops. Pra quem não foi, a maioria dos workshops foi tudo em inglês. Eu participei de alguns workshops da Anchor, participei da Sunriser e participei de algumas palestras também que teve lá. Da Sunriser foi em português, mas da Anchor foi em inglês. Então, eu achei isso um ponto negativo do evento no seguinte quesito. A gente está no Brasil. Deixa eu repetir que eu bati no microfone. A gente está no Brasil, ninguém aqui nesta terra tem obrigação de falar inglês e eu não vi em nenhum momento indicações de que algumas palestras e os workshops seriam em inglês. Eu acho que isso seria interessante ser avisado com antecedência. Isso foi verdade. E o fone também, que se usava em algumas palestras para te poder acompanhar o tradutor, poderia ter no workshop, né? Acho que isso foi uma pequena falha. No workshop teve no workshop. A maioria tinha. No workshop tinha pra acompanhar. Mas justamente pelo pessoal não... porque eu acho que isso tudo por ter sido o primeiro. Eu acho que o primeiro eles vão aprender muita coisa, né? Na CCXP também foi assim. Tinha muita coisa que reclamamos do primeiro, do segundo. Então, assim, no terceiro já tava bem melhor. Já tava bem mais estruturada. A questão da alimentação já tava melhor. Então, eu acho que, como foi o primeiro, essa questão de não ter avisado com antecedência, para o pessoal se programar um pouco melhor, e aí poder incluir um pouco mais de pessoas, principalmente fora da capital aqui de São Paulo. Acho que essa questão dos workshops aqui no Brasil, infelizmente o podcast ainda é muito pequeno, por mais que já seja algo grande, ainda é pequeno. Não tem muita coisa eles não teriam muito material para trazer em português, acho que por isso que eles trouxeram em inglês, e faltou informar pro pessoal que, ó, ali na frente tem os microfones. Sim. E tem os fones com a tradução simultânea.
bacana. Isso eu já achei bem legal da parte deles, o fato deles saber que o pessoal não ia entender o que estava acontecendo ali e trazer essa opção. Isso eu achei bem legal. E acho que como primeiro, algumas coisas eu relevei, porque eu sei que é difícil fazer um evento desse. Eu não vou dizer que foi legal, eu vou dizer que não foi mais do que obrigação. A gente no Brasil, a gente já tem culturalmente aquela questão de a gente adorar estrangeiro, a gente se virar em 8 pedaços para poder atender um estrangeiro. A gente faz mímica, Sim. A gente faz expressões faciais, a gente tenta se comunicar, e quando a gente vai para fora, muitos países, vou citar um exemplo, por exemplo, não que eu tenha ido para lá, mas é relato de todo brasileiro que vai, até de outros países. Quem vai na França, por exemplo, eles não gostam que fale nem inglês com eles, tem que ser no idioma deles, né? E a gente, aqui a gente se vira em 4 para atender o estrangeiro. Não que seja ruim, mas eu acho que isso dá margem para esse tipo de situação. Eu acho que se a gente é o público-alvo do primeiro evento no planeta e vai ser no Brasil, o mínimo que eles têm que ter é tradução, e eles têm que antecipar a programação dizendo que tem esse recurso para quem não entende inglês, alguém que vai acompanhar para poder passar a informação, né? E ter esse cuidado aí, né? Verdade. Eu acho isso também, porque assim, eu entendo inglês, mas é aquela coisa, eu tenho que ficar muito prestando atenção no que a pessoa tá falando, eu não consigo me distrair com outra coisa, por exemplo. Foi verdade. Mas tem gente que não sabe falar inglês e não é obrigação da pessoa. Mesmo. E teve umas palestras que foram muito interessantes em inglês. Então, e assim, a gente tá lidando com pessoas nativas, né? Então elas vão falar rápido, vão falar gírias, vão falar várias coisas que a gente fala em português e né, nem todo mundo tem esse ouvido treinado. Verdade. Uma hora que eu tava no workshop, eu tava ouvindo lá em inglês, de repente eu comecei a pensar, putz, se eu fizesse tal coisa, me perdi. O cara já tava falando de outra coisa aí, tipo, putz, mano. Perde o raciocínio, perde a linha de raciocínio. Perdi o raciocínio. Sim. Aí, tipo, se fosse em português, não. E teve outra coisa também que aconteceu, o pessoal ficou com vergonha de fazer perguntas. Tava todo mundo cheio de dúvida, mas aí o pessoal queria fazer pergunta, e você falou, não, vocês podem perguntar em português, que a gente traduz pra ele. Mas a pessoa tava com muita vergonha, cara. Acho que travava. Teve a menina que foi do meu lado, sim, assim... não é meio que um certificado de fracassado você ter você não conseguir falar inglês com a pessoa que fala inglês? O cara fica se achando. Não dá essa impressão de que você é inferior a ela? Verdade. Fica tentando. Agora pergunta se a pessoa sabe falar português. A gente tá no mesmo nível que eles, mas a gente acha... perguntar em inglês pra esse palestrante aí. Deixa eu me lembrar. No verbo to be, ele vai pra frente do sujeito... Aí tu já passou, não, deixa pra lá, não vou perguntar, deixa assim, não quero saber. Isso tem que passar, se você errar alguma coisa, você ainda passou vergonha, errar algum verbo. Aí você, não vou nem tentar. Aí sim, mas teve vou falar mais no meu sotaque. Teve uma situação reversa aí também. O cara que tava do lado ali, nos stands do Spotify for Podcast, ele tava fazendo ali a manutenção dos podcasts na hora ali. Então você podia chegar lá e falar, quero trocar alguma coisa no podcast, quero atualizar alguma coisa. Você podia fazer ali na hora. Então o cara só falava inglês também. E o cara tava perdido, porque ele não sabia falar nada em português, não tinha ninguém ali pra traduzir pra ele. Então ele tava usando o Google ali pra tentar resolver. Tipo, você viu que o cara tava perdidão. O cara foi jogado ali e perdido, entendeu? Então, por que coloca uma pessoa que não fala português num lugar de atendimento ao público em geral? Isso é verdade, não colocaram. Porque não tinha uma pessoa aqui no Brasil capacitada. Mas, gente, treina alguém. Não. É uma ferramenta, as pessoas aprendem. Eu acho que foi muito mal organizado nesse sentido, assim, né? É impossível que não tenha ninguém que consiga aprender pra poder dar um suporte, pelo menos assim, inicial, sabe? Talvez uma coisa mais complexa faz por um segundo nível, mas essa coisinha básica... Mas como se disse, né? A gente tá exigindo tanto, apesar de ser o Spotify, mas foi o primeiro evento, né? Então, tomara que tenha mais. Sim. Mas então, eu acho que não são exigências descabidas, assim, é uma questão de se situar com certeza, no espaço e tempo. Daqui a pouco falhas acontecem, né? Daqui a pouco eles aprimoram pra próxima, espero. Esperamos que tenha aprimoramentos. E esperamos que tenha outro, né? No Brasil. Mas tudo isso que a gente falou não desmerece tudo que aconteceu, porque o evento foi maravilhoso. Foi incrível. Eu não tenho muito... O espaço estava legal. A minha verdadeira única reclamação: devolvo a garrafinha do Sami. Hashtag devolvo a garrafinha do Sami. Hashtag devolve. Verdade. Se alguém escutar esse episódio, seja qual for o podcast, Fora do Meio, Meu Cachorro Vênus Foi Roubado, o melhor podcast sobre nada, você aí que está nos ouvindo, chinelo, pé de chinelo, chinelão, devolva essa garrafinha pro cara, por favor, porque não é possível. Que loucura. E se você pegou e não entendeu o chinelão, bandido. Como é que é?
Mau E se caráter. você pegou a garrafinha, tá ouvindo e não entendeu o chinelão, bandido. Tá ok? Vagabundo. Devolva esse celular, Adnet. Isso mesmo. Se você beber nessa garrafinha, sua boca vai cair. Tomara que isso aconteça nem na Idade Média, com os copos de cobre, né? Mas, enfim, né? Fazer o quê? Vamos torcer aí pra ver se aparece ou o Spotify nos escute, né? E dá uma garrafinha pro Sammy. Ele já tentou o São Longuinho? Nunca falhou É uma comigo. ideia. Vamos dar essa ideia pra Nunca ele. falhou. De repente tá no meio da barba. Nossa. Tá no meio da barba também, foi bom. A partir desse evento, o que vocês pensam daqui pra frente, assim? Em questão de eventos e questão do próprio podcast? Olha, como evento, eu acho que... Eu falo assim, as pessoas precisam entender um pouquinho o que é podcast para fazer eventos. Eu acho que isso é uma questão interessante. Até pela palestra do Twitter, que foi legal, mas, de novo, a gente sentiu que fizeram, legal que fizeram, mas eu acho que ela foi mal direcionada também. Eu acho que o do Spotify também teve um pouquinho disso. Acho que eles quiseram aproveitar a onda do Spotify e puxar um pessoal, eu acho. Sim, então meu pedido pra galera é estuda o podcast brasileiro e faça alguma coisa pro podcast brasileiro. Não se baseie em formatos que é muito comum na gringa, porque a gente aqui tem um jeitinho brasileiro e é bom quando as pessoas falam a nossa língua. Verdade. Em todos os sentidos. Bem colocado. A gente fez a reunião aqui, passei por os outros membros do podcast, tudo que foi feito lá, tudo foi visto, e a gente vai dar uma reestruturada também com aquilo que a gente aprendeu. Então a gente está no momento que a gente está se reunindo para fazer umas pequenas mudanças e melhorias com tudo aquilo que o evento proporcionou pra gente. Em evento, eu espero que ele seja maior no que vem. Também espero que a gente possa sentar, gravar e não ter aquele problema de ficar esperando em filas. Quem sabe ser reconhecido pra tirar uma foto. Ser reconhecido e tirar uma foto também, né? Quem sabe? Nossa, Felicidade. eu acho que é isso, cara. Eu acho que é falar pro pessoal ouvir, que é o que a gente faz. Falar coisas bem feitas, sabe? Melhorar a qualidade do podcast no Brasil. Melhorar equipamento, microfone mais barato, sabe? Ter um investimento e trazer coisas novas também. Uma empresa falar assim, não, a gente vai fazer aqui um kit podcaster. Igual os caras fazem. Compre seu kit aqui do YouTuber. Câmera, não sei o que lá. Kit podcaster. O cara compra lá mesinha, o microfone, o notebook e já começa a gravar o podcast ali. Eu acho que é isso que eu espero que comece a acontecer. E a dona de casa lavando a louça comece a ouvir também a gente. Verdade. O marido da dona de casa lavando a louça também. E o marido também. O marido também. Bem colocado. Perdão aí por esquecer do marido, que ele estava varrendo a casa no momento. Muito bem. Aqui a janta é sempre minha. Justo. Aqui também. É isso aí. Que loucura. É isso, da nossa parte. Eu tô fazendo reuniões comigo mesmo, já que eu sou sozinho. Não, mas... Faz a reunião eu mesmo e a mim, né? I touch myself. Não, tô brincando. Mas assim... é claro, eu normalmente falo do melhor podcast sobre nada, mas eu ainda tenho outros 3 podcasts, mas eu tenho investido no meu solo, porque eu sou a banda de um homem só, né? O circo de um homem só. Então, assim, a questão de reunir o pessoal, gravar, editar, publicar, divulgar, disseminar, fazer spam, tudo sou eu que faço. Então teve um momento que eu pensei assim, vou fazer, já que sou eu que faço tudo, vou fazer pra mim. Mas assim, eu há pouco tempo eu criei o podcast Velho Gamer, que é pra falar de videogames antigos desde a origem até acho que no máximo um PlayStation 2. Enfim, que daí já são 3 pessoas, né? Eu e mais 2 amigos da época do ensino fundamental, trazendo muita questão de nostalgia. Eu tenho com outro amigo meu o podcast chamado Dia do Balanço, que é trazer as questões do cotidiano, como se juntam os amigos num happy hour, né? O meu solo, e eu ainda tenho um de comédia que de momento tá parado. O Dia do Balanço tá parado, tá engavetado. E o meu de comédia que é o 5 contra 1, que é uma parada assim, meio bizarra que a gente vai reestruturar. Acho que são outros tempos, a gente tem que se adaptar. A gente tava com uma pegada, com uma mentalidade que eu acho que não cabe mais usar agora. E como sou eu que tô coordenando isso, vai ser uma mudança drástica, inclusive. Coisa tá muito sem freio, diga-se de passagem.
Mas para todos eles, eu quero usar o que eu aprendi no evento. Eu quero implementar uma estrutura melhor. Eu acho que eu estou muito aquém do que eu achava já ser um bom caminho. Eu acho que eu vou alterar o meu caminho de novo, de certa forma. E eu quero aproveitar todo esse know-how, as palestras que eu pude ouvir, as dicas que eu peguei com algumas pessoas que eu conversei, né? A gente tem que estar muito no método holístico também, além de conversar com as pessoas, mas observar muito, né, algumas coisas. Eu acho que eu quero começar o ano que vem já diferente, mudar algumas coisas. A questão até que o Williamar falou de equipamento, planejo também fazer um upgrade aí nesse sentido. Isso é o que eu espero na minha estrutura, né, nas minhas publicações futuras quanto aos podcasts. Quanto a eventos, eu acho que a gente precisa de mais eventos. Eu acho que seria interessante o Castbox fazer um evento desse calibre como foi do Spotify. Eu acho que a Google, que é tão grande quanto o YouTube, podia fazer um evento também, já que ela tem a plataforma Google Podcasts. Eu acho que se a gente... Incrível, eu acho que se a gente tiver uma corrida do ouro nesse sentido, uma concorrência entre eles, a gente acaba ganhando. A Podosfera Nacional ganha. Então, eu acho que o Google podia fazer esse evento também. A Castbox, que tem uma comunidade enorme no Brasil. Então, eu acho que, por que não, né? A gente deveria ter mais eventos como esse, não só encontros regionais, mas de plataformas grandes também. O Deezer pode entrar nessa parada, por que não, né? O Apple Podcasts também poderia entrar. Então, acho que, sei lá, o SoundCloud também já foi muito grande, né? Acho que tá perdendo espaço, mas eu acho que são plataformas que podiam tentar, assim como o Twitter tentou pegar aí o rabo do cometa e pegar uma sobra do evento do Spotify. Eu acho que a gente podia ter mais eventos como esse, para unir, para trazer mais know-how, para trazer mais experiência. Acho que tá todo mundo procurando um formato novo, além do papo mesa redonda. Uhum. Enfim, eu acho que são as coisas que eu espero. Eu espero que a gente tenha uma evolução nesse sentido. Legal, cara. É isso. Concordo. Mas é isso, pessoal. Eu, de minha parte, vou dizer mais uma vez, foi um prazer ter conhecido todos pessoalmente. Outro prazer agora poder falar com vocês novamente, ainda que à distância. Eu já considero vocês como os meus amigos de São Paulo. Você é nosso amigo do Sul. Exatamente. São os amigos do Sul, né? Uma pena o Sami não ter gravado com a gente. Ele também tinha muita coisa pra falar. O Sami também é um cara que eu fiz uma amizade muito grande por internet, que é meio estranho. Parece uma coisa meio anos 2000, Chacho de Terra, sabe? Site da UOL. Da UOL também. Oi, quero TC e tal. E seria bizarro também perguntar como você é, e aí o Sami, depois de mostrar a voz, mandar uma foto com aquele cabelo. Mas... e agora conheci ele com aquela barba e sem cabelo. Mas de qualquer forma... Será que a foto dele do Tinder é aquela? De repente, deixar um abraço também pro Sami, que também considero um grande amigo que fiz pela internet, graças ao podcast. O podcast, além de me trazer a possibilidade de me expressar, porque caso vocês não saibam, eu sou um jornalista frustrado. Meu sonho era ter feito comunicação social. Acabei veredando para outros lados, trabalho na educação hoje em dia, mas acho que o podcast está me acendendo a chama de querer voltar, talvez voltar, tentar o jornalismo de novo. A comunicação sempre foi meu negócio. O podcast, acho que é uma mídia democrática, acabou me oportunizando poder me expressar. E o podcast, além de me trazer isso, me trouxe novos amigos. O Sam é um deles, o Fernando é mais um deles, a Alana e o Williamar é outro deles, mais outros amigos aí. Que não estão aqui nessa gravação, mas que a gente encontrou lá também, valeu a pena. A Glória, muita gente fina, o Roger também, um cara muito bacana. É uma pena que todos da podcast não puderam ir junto também, para a gente criar quase que uma comitiva lá dentro, mas foi intenso, foi legal e continua sendo legal conversar com vocês aqui. E vote em mim para vereador. Muito legal. Praticamente. Também, cara, quero agradecer muito ter conhecido vocês. Quando a gente começou a fazer podcast, a gente não imaginava a potência que tem, o que a gente ia fazer, o que iria acontecer, e a gente tá vendo que a gente tá conhecendo pessoas assim, por conta de uma plataforma que a gente nunca imaginou que ia conhecer. E pessoas incríveis, como o Fernando, como você, como o Semi, como a Glória, pessoas incríveis, sabe? Aumentando assim a nossa gama de amigos. Então foi um prazer enorme ver você todo feliz, correndo assim. Foi muito bom. Eu vi a Lana dava risada cada vez que alguém meio que me cutucava pra eu ir para a direita na escada rolante, a Lana dava risada. É muito engraçado. Eu tava tipo uma criança muito feliz, sabe? Eu tava. Mas se eu fosse pra Disney, eu ia ficar na mesma felicidade que ele. Mas
Gente, eu tô quase chorando aqui, sério, com o que vocês falaram. Eu tô muito emotivo ultimamente, não sei se eu tô grávida. Mas pode uma TPM também, né? Pode ser chocolate depois. Come chocolate, se passou aí. Eu vou fazer isso. Mas assim, foi um final de semana maravilhoso, que eu fiquei cansado pra caramba. Eu tinha um show do Jão pra ir depois. Eu não consegui ir, apesar de ter comprado o ingresso. Mas assim, eu tava cansado, mas eu tava tão feliz por tudo que aconteceu pelo final de semana, que de verdade eu nem me importei. Eu acho que quando a gente faz o que gosta, as coisas assumem uma dimensão tão bonita que você se sente realmente assim, transcendendo, sei lá, qualquer emoção. Acho que nada é suficiente para descrever o momento. Então, eu quero agradecer a todos e a cada um de vocês de verdade por ter participado desse final de semana, que foi lindo demais. Muito obrigado. Isso aí. Legal. Emocionado. Fiquei tocado agora. Muito obrigado. E é isso aí, eu acho que em breve, né, quem sabe? Você já sabe, aqui no Sul você já tem lugar pra ficar se precisar. É isso aí. Com certeza. Precisando. Quem sabe a gente não visita os amigos do Sul. Exatamente. Eu quero, que eu Exatamente. quero ir. Eu vou, mas vai ter que ter churrasco de chão. Ou já, por favor, ou janelão. Janelão na brasa também Gente, a serve. primeira vez que eu vi um churrasco. Janelão. Janelão eu não conheço, não. Churrasco de chão, eu sei o que é. Os caras na janela, um churrasco assim pendurado. Ainda nos prédios, né? Começar a chegar prédio lá e aí não tem como fazer. E o melhor podcast sobre nada fica por aqui. Eu quero agradecer primeiramente pela sua conexão, seu download ou seu stream. E não deixe de enviar o seu recado, a sua sugestão de pauta, compartilhar alguma experiência sua, para que isso talvez possa se tornar um episódio. Para entrar em contato com a gente, @o melhor podcast sobre nada no Instagram e pelo Telegram ou Twitter, @Felipe Machado, FILLIPE Machado. Felipe Machado. Nós estamos em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Castbox, Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts e agora também no YouTube. Caso você não possa acessar algum desses outros serviços agregadores de podcast, pode deixar rolando numa aba separada no seu navegador esse podcast pelo YouTube. Certo? Quero agradecer mais uma vez por terem voltado aqui. Continue voltando para os próximos episódios, indique para os amigos, espalhe, compartilhe, curta, dê estrelas e tudo mais para ajudar a dar mais relevância para esse podcast, para que esse podcast possa chegar a outras pessoas que gostam de ouvir esse tipo de conteúdo. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e até a próxima.